O nosso tempo prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, a representação à realidade, a aparência ao ser. O nosso tempo considera que a ilusão é sagrada. Quem escreveu isso foi o Feuerbach, no prefácio à segunda edição do livro A Essência do Cristianismo. Muito bem. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Kentuckys, que é um romance da Samantha Schweblin, publicado originalmente em 2018 e que chegou aqui ao Brasil em 2021, publicado pela editora Fósforo. Uma vez que eu estou aqui com a edição em espanhol, eu vou deixar uma foto da capa da edição brasileira do livro para que você consiga identificá-lo com facilidade caso se interesse por esses meus comentários sobre este romance que estava na minha meta literária de 2022. Se você aí não sabe quais são os outros livros dessa meta e tem interesse em saber disso, eu vou deixar lá embaixo o link para o vídeo que eu fiz no início deste ano mostrando quais são os livros desta meta. E eu fiz a leitura deste livro recentemente junto com algumas apoiadoras e alguns apoiadores aqui deste meu trabalho. Então, para você poder, enfim, fazer parte desse clube do livro, para você ter acesso a esse outro tipo de conteúdo, verifique lá embaixo o link para o meu perfil no Apoia-se. Só que antes de eu falar do romance em si, eu gostaria de mencionar brevemente a discussão que o Baudrillard coloca em um livro de 1981 chamado Simulacros e Simulação. Eu vou deixar a capa dele aqui na tela também. E nesse livro o autor ele estabelece uma discussão teórica que me parece bastante produtiva para que a gente pense um pouco sobre essa realidade criada pela Samantha Schweblin em Kentuckys. Naquele livro, em Simulacros e Simulação, o Baudrillard ele diz que na contemporaneidade o real foi substituído por signos e símbolos de modo a se tornar absolutamente irrelevante, já que, graças a essa substituição, o que nós vivemos hoje não é a realidade em si, mas a simulação da realidade. Logo no início dessa discussão, o Baudrillard recupera um texto do Borges chamado Do Rigor na Ciência, que aqui no Brasil é publicado aqui neste livro chamado O Fazedor. E inclusive eu já mencionei esse texto do Borges no meu vídeo sobre o Livro de Areia, que é um livro de contos do Borges. Eu vou deixar o link para esse outro vídeo lá embaixo, mas eu vou reler o texto do Borges aqui agora, porque enfim, é um texto bem curtinho, então me parece que é interessante fazer essa releitura para que eu possa, enfim, para que você possa se localizar a partir disso que eu vou falar daqui para frente. Então, Do Rigor na Ciência é um texto em que o Borges diz o seguinte: naquele império, a arte da cartografia alcançou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava toda uma cidade, e o mapa do império toda uma província. Com o tempo, esses mapas desmesurados não foram satisfatórios e os colégios de cartógrafos levantaram um mapa do império que tinha o tamanho do império e coincidia pontualmente com ele. Menos afeitas ao estudo da cartografia, as gerações seguintes entenderam que o dilatado mapa era inútil e, não sem impiedade, o entregaram às inclemências do sol e dos invernos. Nos desertos do oeste, perduraram despedaçadas ruínas do mapa, habitadas por animais e por mendigos. Em todo o país não há outra relíquia das disciplinas geográficas.
Pois muito bem, então o Baudrillard ele parte desse texto do Borges exatamente para pensar essa relação entre a representação, no caso do texto do Borges aqui, o mapa, e aquilo que está sendo representado, no caso do texto, o território desse império. E segundo o Baudrillard, no passado existia a consciência de que o simulacro nunca iria representar com exatidão a realidade, de modo que esse objeto representado era preservado. Então, nesse primeiro exemplo aqui, o mapa e o país podiam coexistir, né? O mapa e o território coexistiam. Porém, com o tempo, segundo a argumentação do Baudrillard, o simulacro começou a ser reproduzido de um jeito tão mecânico que passou a ameaçar o objeto real que ele representava. Ou seja, é como se esse mapa aqui passasse a substituir o território que ele deveria apenas representar. E o Baudrillard conclui essa reflexão a partir do texto do Borges, dizendo que contemporaneamente o real ele é precedido pelo simulacro. Então é como se você fosse fazer um país a partir do desenho de um mapa. E por isso já não existe mais diferença entre o simulacro e a realidade, entre o mapa e o território que ele representa. Textualmente, o Baudrillard diz o seguinte, eu vou ler aqui o trecho que eu acabei copiando, porque esse é um texto do Baudrillard que não é encontrado com muita facilidade, então eu tenho acesso apenas ao arquivo do texto e não ao livro em si. Mas enfim, então, concluindo essa discussão, o Baudrillard diz o seguinte: hoje a abstração já não é a do mapa, do duplo, do espelho ou do conceito. A simulação já não é de um território, de um ser referencial, de uma substância. É a geração pelos modelos de um real sem origem na realidade. O território já não precede o mapa nem lhe sobrevive. É agora o mapa que precede o território. É ele que engendra o território. E daí mais abaixo ele continua. Já não se trata de mapa nem de território. Algo desapareceu. A diferença soberana de um para o outro, o que constituía o encanto da abstração. Pois é na diferença que consiste a poesia do mapa e o encanto do território, a magia do conceito e o encanto do real. Na verdade, já não há o real, pois ele já não está envolto em nenhum imaginário. Há um hiperreal, produto de síntese, irradiando modelos combinatórios num hiperespaço sem atmosfera. De certo modo, toda essa discussão proposta pelo Baudrillard lá em Simulacros e Simulação vai estar presente aqui em Kentucky's, porque nós estamos aqui diante de uma sociedade na qual a imagem, a representação, o simulacro se sobrepõem constantemente à realidade. Isso porque o romance fala de um aparato chamado Kentucky, e que é descrito em dado momento como a mistura entre um bicho de pelúcia e um telefone. Esses Kentuckys são ursinhos, então, com uma câmera que permite que outras pessoas assistam aquilo que se passa na sua casa. E aqui nós temos um dado muito importante, porque a tecnologia por trás dos Kentuckys, ela já existe hoje em dia. E aí me espanta o fato de que ainda não existam Kentuckys na vida real, digamos assim. Mas na verdade, parando para pensar, por exemplo, nos algoritmos ou mesmo nas câmeras dos celulares que ficam captando imagens o tempo todo, mesmo quando elas não estão acionadas, digamos assim, quando elas não estão ligadas, ainda assim elas continuam capturando imagens, digamos. Então, pensando nisso, é como se essa realidade aqui não fosse tão distante do que de fato já existe. E por isso mesmo
eu não sei se dá para dizer que esse é um romance de ficção científica, já que a autora não faz mais do que juntar tecnologias que já existem de modo a criar uma combinação que, por mais que não exista, é bastante plausível exatamente por se basear em algo que a gente já conhece também, como por exemplo, essas câmeras que estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano, celulares, enfim, todos esses aparatos digitais. Então, um dos principais debates que o livro levanta diz respeito a uma identidade forjada em um mundo que fica o tempo todo entre o real e o virtual, porque geralmente o virtual sempre é visto como algo que está apenas ali na superfície, algo mecânico, algo não autêntico. Então, uma vez que nós somos sujeitos imersos nessa cultura mecânica da virtualidade, como isso impacta o modo como a gente se entende, como isso impacta a construção das nossas identidades. Me parece que esse é um ponto levantado aqui pelo romance da Samantha. Então, cabe aqui um pequeno parêntese para mencionar rapidamente as epígrafes do livro. O livro tem 2 epígrafes. A primeira diz o seguinte, eu vou traduzir aqui simultaneamente, digamos. Antes de ligar o dispositivo, verifique se todos os homens estão seguros, estão protegidos de suas partes perigosas. A Samantha ela retira essa epígrafe de um manual de segurança de uma retroescavadeira JCB de 2016. Note que a autora, de maneira bastante irônica, está nos alertando logo na primeira epígrafe para os perigos dessa tecnologia. E veja, a retroescavadeira ela é usada ali para tirar a terra, né? Para desenterrar as coisas. E isso vai ser muito importante aqui ao longo do romance, porque afinal de contas nós estamos falando ali de uma tecnologia que de certo modo nos revela algo que é muito íntimo, algo que estava enterrado na natureza humana, ou pelo menos algo que está enterrado, entranhado nessa nossa época em que a gente vive ali com um pé na realidade e um pé na virtualidade. Pois bem, e daí nós temos a segunda epígrafe, que ela retira lá de A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. E nessa segunda epígrafe está dito o seguinte: você vai nos contar dos outros mundos, para além das estrelas, dos outros homens e das outras vidas? Então veja, esse outro mundo, com outros homens, anunciado aqui na epígrafe, aponta para essas outras identidades. E a questão da identidade, como eu já mencionei agora há pouco, também vai ser fundamental para a articulação aqui de Kentuckys. E daí, como eu disse, essa realidade aqui que a Samantha cria, ela é muito próxima da nossa, de modo que, quando ela questiona os limites da comunicação nessa sociedade em que os vínculos reais foram se deteriorando, quando ela reflete sobre o anonimato, sobre a dependência que a gente desenvolveu pela tecnologia, sobre essa exibição voluntária da vida privada ou da opinião, no caso aqui do Booktube, que, diga-se de passagem, também é um ambiente que dificulta o diálogo, por mais que seja visto como um lugar de troca. A própria configuração da plataforma aqui é algo que primeiro eu falo e daí depois você comenta, caso você queira. E essa questão de uma tecnologia que vai, teoricamente, aproximar as pessoas, mas que acaba dificultando a comunicação, esse tipo de tecnologia também vai estar presente aqui em Kentuckys, mas enfim. Então, quando a autora reflete sobre isso, quando ela reflete sobre todas as ilusões que o ambiente digital acaba nos oferecendo, como por exemplo, a ilusão de estar bem informado, a ilusão de ter 1 milhão de amigos, como diria lá o Roberto Carlos, etc, etc, etc. Quando a autora reflete sobre a vigilância digital,
E aí, pensando nesse nosso contexto, basta que você se lembre dos programas e dos sites que rastreiam determinadas coisas da sua vida. E aí, por exemplo, eu já presenciei isso acontecendo com mais de uma pessoa, ou já ouvi mais de uma pessoa contando isso, que, por exemplo, a pessoa menciona em uma conversa que quer fazer uma viagem e dali, depois de um tempo, essa pessoa começa a receber vários anúncios de viagens enquanto está ali, sei lá, rolando o perfil do Instagram ou quando está em uma rede social qualquer, sempre aparecem ali anúncios de viagens. Então esse tipo de incidente me parece que deixa muito evidente essa vigilância que já acontece hoje em dia. Eu não estou aqui querendo ser apocalíptico, mas ao mesmo tempo saber de coisas assim não permite que eu me integre plenamente a essa realidade, pensando naquela dicotomia proposta pelo Humberto Eco, né, entre os apocalípticos e os integrados. Mas enfim, a cada uma dessas reflexões eu consegui ver algo que já existe de maneira praticamente obrigatória no nosso cotidiano. Por isso mesmo, o livro ele não reflete tanto sobre a tecnologia, mas sim sobre os comportamentos e as identidades que essa tecnologia produz, pensando naquela inversão entre simulacro e realidade da qual falava o Baudrillard. Mas enfim, voltando aqui para o que eu ia dizer antes, é importante salientar que, pensando no enredo do livro, é importante salientar que não é que essas câmeras dos Kentuckys sejam câmeras escondidas, não. As pessoas compram um Kentucky sabendo que vão ser vigiadas, sabendo que vão ser observadas. E mais espantoso do que isso, essas pessoas não sabem quem está do outro lado dessas câmeras e essas pessoas não podem escolher quem está do outro lado das câmeras. Então não é uma questão de, eu vou comprar esse ursinho para vigiar o meu filho. Não, a questão é que você compra e qualquer pessoa do planeta pode estar ali te vigiando. Então quem decide isso é um algoritmo que ninguém explica em momento algum como funciona, e isso aumenta ainda mais a angústia. Pelo menos no meu caso, eu fiquei bastante angustiado pensando em todas as implicações disso daqui. Então, a casa desses personagens pode ser observada por qualquer pessoa do mundo que tenha acesso a um Kentucky. Então, pode ser uma pessoa na China ou pode ser ali um vizinho. Pode ser, sei lá, uma pessoa que só quer conhecer outras pessoas, só quer ali passar o tempo, ou pode ser alguém querendo roubar informações da sua casa, pode ser, ou te espionar, enfim, pode ser um menino de 10 anos ou pode ser um tarado de 50 que gosta ali de ficar olhando para as pessoas pela câmera. Enfim, então as possibilidades são tantas quantas o número de pessoas que têm acesso a esse tipo de tecnologia. Então, existem aqui pessoas que escolhem ter um Kentucky, então elas compram esse bichinho, mas existem também as pessoas que escolhem ser um Kentucky, que são as pessoas que ficam do outro lado da câmera, né? E eu acho que essa escolha entre ser ou ter um Kentucky já diz muito sobre a personalidade desses indivíduos aqui. Outra coisa bastante importante, como eu já disse antes, por mais que os Kentuckys sejam vendidos como aparatos que possibilitariam um contato com outras pessoas, ainda assim a comunicação por meio deles é ou nula ou bastante elementar. Então, por mais que a pessoa que é o Kentucky possa executar alguns comandos, como por exemplo movimentar esse boneco remotamente, da esquerda para a direita, de cima para baixo, enfim, por mais que a pessoa possa fazer isso, ela não pode se comunicar por meio de palavras. Só que aí os donos dos Kentuckys criam um sistema de comunicação simples baseado em perguntas de sim e não. Então, por exemplo, se a resposta for sim,
você vai para a esquerda, se for não, você vai para a direita, ou então, se for sim, você vira a cabeça do boneco para cima, se for não, vira a cabeça do boneco para baixo, e por aí vai. E o que a gente vai perceber logo nos primeiros capítulos é que, na verdade, logo no primeiro capítulo, isso já fica evidente, sempre que essa barreira da linguagem é atravessada e as pessoas tentam se comunicar de um jeito mais complexo, a coisa desanda e o final não é dos mais felizes, por mais que o começo de cada uma dessas narrativas seja um começo bastante eufórico com essa tecnologia. E daí, por sinal, nenhum final aqui é feliz, de modo que o livro ele assume um discurso bastante pessimista em relação àquilo que está sendo narrado. É como se nada de bom pudesse vir desse tipo de tecnologia proposta aqui pelos Kentuckys. Portanto, esses personagens, eles querem se comunicar, por isso que eles compraram esses aparatos, só que ao mesmo tempo eles não aguentam a comunicação depois que percebem que todas as expectativas que eles tinham não se concretizaram. Então, essa frustração, digamos assim, sempre acompanha também esse contato entre os personagens e os Kentuckys, pensando nesse momento em que eles atravessam a barreira da linguagem e tentam ali uma comunicação mais complexa, mais elaborada. Então note que o Kentucky, como eu disse, ele é um produto contraditório, porque ele promete que vai permitir que você se comunique com as pessoas de qualquer lugar do mundo, mas, ao mesmo tempo e por outro lado, essa comunicação é bastante limitada. Além disso, nós estamos aqui falando de uma sociedade globalizada. A narrativa, ela se pulveriza e existem vários núcleos que se passam em países diferentes. Então nós estamos falando de uma sociedade globalizada e na qual o mercado se autorregula. Então, esse mercado presente aqui no romance da Samantha, ele utiliza uma estratégia bastante sedutora para vender a solução para um problema que o próprio mercado, que o próprio sistema criou. Porque o capitalismo, ele aliena as pessoas, ele faz com que as pessoas se afastem umas das outras e se tornem ali, esse mercado, ele faz com que esses afetos se tornem completamente superficiais, e aí a solução para isso é vender bichinhos de pelúcia que teoricamente suprimiriam a carência emocional das pessoas e as colocaria em contato umas com as outras. Então, é como se essas pessoas aqui, elas não tivessem outra escolha senão se adequar a essa lógica de consumo para poder estruturar a própria subjetividade, porque todos esses personagens aqui estão irremediavelmente sozinhos, mesmo quando acompanhados ali, só que aí sempre você tem uma rotina de trabalho que afasta as pessoas, você tem o filho que mora em outro país e daí tenta estabelecer pequenos contatos com a mãe, mandando presentes para ela, enfim. Então você sempre tem esses personagens distanciados uns dos outros, e o que causa essa distância é exatamente essa estrutura, essa organização social ancorada no trabalho e ancorada na exploração que vem então desse sistema capitalista. E isso, de certo modo, expõe as contradições do tal capitalismo tardio ancorado no discurso neoliberal sobre a liberdade de escolha, sobre, pensando nos dias de hoje, o empreendedorismo, seja o seu próprio patrão e trabalhe 12 horas por dia, sem direito a férias, etc, etc, etc. Né? Então tudo isso, de certa maneira, aparece aqui, ainda que de um jeito bastante subjetivo, não subjetivo, mas de um jeito bastante sutil. A gente só percebe isso quando a gente para pensar que toda essa solidão que ronda os personagens tem a ver
com essa estrutura da sociedade, que é uma estrutura que aparece em todos os países. Então, o livro aqui, como eu disse, ele se passa em vários lugares, ele é composto por vários núcleos narrativos, independente do lugar, independente da classe social, independente de quaisquer outros fatores, sempre você vai ter ali os mesmos problemas causando a solidão desses personagens. Então, é muito curioso pensar que o mesmo sistema que prega toda essa questão da liberdade é aquele que também, de certa maneira, cria uma lógica de trabalho absolutamente extenuante. E mais, essa liberdade, ela existe apenas no campo da teoria, né? Porque ela se restringe às possibilidades que o próprio mercado oferece e, portanto, essa sociedade não é tão livre assim. E isso eu estou falando aqui, por exemplo, pensando no romance, você é livre para escolher comprar ou não os Kentuckys, mas você não pode escolher qual bichinho vem. E mesmo que você pudesse, a fábrica ela só disponibiliza 4 ou 5 modelos. Então, se você quiser um Kentucky personalizado, você não vai conseguir, pensando na forma desse aparato. Mas é claro, né, que a mão invisível do mercado, digamos assim, ela sempre dá um jeito de encobrir todas essas contradições. E no caso aqui do romance, o que nós temos são vários modelos de um bichinho aparentemente inofensivo que se vende como uma ótima companhia e um remédio contra a carência, a solidão e todos os outros males criados pela própria lógica capitalista. E que, além de tudo, esses aparatos eles não são tão caros assim. Se não me engano, eles custam $270 e eles vêm com um ano de internet grátis, digamos, né? Então, se você for parar para pensar que tem personagens aqui com um certo poder aquisitivo, não é tão difícil assim conseguir um Kentucky, mesmo porque até aqueles personagens que não têm tanto poder aquisitivo conseguem comprar um bichinho desses em um momento ou outro. Evidentemente que essa estratégia de mercado, quer dizer, vender o remédio e um remédio irresistível para um mal que o próprio mercado produz, essa estratégia de mercado é muito bem sucedida. Tanto que, mesmo com vários rumores sobre os mais diversos malefícios associados aos Kentuckys, em momento algum do livro é dito que estão vendendo menos aparelhos. Muito pelo contrário, fica-se sempre com a impressão de que estão vendendo cada vez mais, um número cada vez maior de Kentuckys. Mas isso só acontece porque existe uma realidade na qual o neoliberalismo torna as pessoas cada vez mais cansadas, carentes, ansiosas, depressivas, e daí surge esse remédio milagroso que vai sanar todos esses problemas ao conectar as pessoas, ao fazer com que você conheça pessoas literalmente, que podem literalmente estar do outro lado do mundo. Então, é preciso questionar, conforme você vai lendo o romance, eu sugiro que você faça isso, é preciso questionar que estrutura social é essa que permite que pessoas de países tão diferentes apresentem sempre a mesma alienação, o mesmo comportamento apático e a mesma ânsia por esse objeto tecnológico. Mesmo os personagens que de início são um pouco reticentes para com os Kentuckys, logo eles aderem a essa nova tecnologia e esses aparatos eles se tornam uma verdadeira coqueluche nessa realidade aqui criada pela Samantha Schweblin. E como eu disse, não existe nada que controle, que regule os Kentuckys para além dos limites que o próprio mercado se impõe. Então, em momento algum menciona-se um órgão ou um estado que fiscalize essa produção massificada dos tais bichinhos, e por isso mesmo
eles rapidamente se espalham pelo mundo todo de maneira aparentemente irrestrita. E isso me levantou uma série de perguntas conforme eu fui lendo. E é claro, o fato de eu fazer essas perguntas não é um demérito do livro, muito pelo contrário. Me parece que a autora ela cria determinadas situações aqui exatamente para que a gente se pergunte coisas como: quem criou os Kentuckys? Com qual finalidade eles foram criados? Quem tem acesso às imagens que os Kentuckys capturam? Onde essas imagens ficam armazenadas? Será que existe algo que garanta a confidencialidade desse material? Qual é a utilidade dessas imagens para a empresa que fabricou os Kentuckys? O que eles estão ganhando com isso, para além, é claro, do dinheiro que as pessoas gastam nesses objetos, né? Será que não seria melhor, de fato, regular esses aparelhos? Se o que sustenta o mercado digital é o engajamento, ou seja, o tempo que a gente permanece conectado, será que essa aparência fofinha dos Kentuckys é suficiente para fazer deles objetos tão interessantes assim, a ponto das pessoas ficarem conectadas ali nesses aparelhos o dia todo, em alguns casos? E daí veja, nenhuma dessas perguntas que eu fui me fazendo, nada disso tem resposta, porque o tempo todo essas pessoas elas se deparam com essa tecnologia e elas não têm tempo de refletir de maneira aprofundada sobre aquilo sobre as consequências do uso irrestrito, indiscriminado dessa tecnologia. E mais, as pessoas só têm acesso a um manual de instruções com informações básicas sobre como carregar o Kentucky. E esse manual de instruções vem também com um aviso muito importante. O Kentucky só pode ser usado para estabelecer uma conexão. Então, se você quebrar o seu Kentucky ou deixar a bateria dele acabar, você vai ter que comprar outro. E em mais de uma história, há casos, por exemplo, do Kentucky que comete suicídio, ou então o Kentucky que ataca o dono e daí o dono vai lá e quebra o aparato depois. Então, enfim, é muito. E no caso desses Kentuckys que atacam os donos, tem uma narrativa aqui que fala de um Kentucky em forma de corvo que ataca duas menininhas que haviam recebido esse brinquedo de presente de aniversário. E daí esse corvo vai e ataca as meninas e a mãe das meninas vai e destrói esse aparelho. Então veja, os Kentuckys, eles são descartáveis. E se você quiser se conectar com outra pessoa, para além daquela com a qual você se conectou em um primeiro momento, você vai ter que comprar outro objeto. E isso me fez pensar que, por mais que a gente possa relacionar os Kentuckys às redes sociais de modo mais direto, pensando na tecnologia que nós temos hoje em dia, não tem como não lembrar aqui, ao ler algumas passagens, do que eram, por exemplo, os Tamagotchis ao longo dos anos 90, né? Tanto que em dado momento aqui mencionam que algumas pessoas fizeram ali um cemitério de Kentuckys e, pelo que eu me lembre, existiam algumas pessoas que enterravam mesmo ali os Tamagotchis quando eles morriam. Então eu acabei fazendo essa associação também ao longo da minha leitura. Porém, por outro lado, em um dos núcleos narrativos aqui, a Samantha ela explora essa falta de regulação de um jeito bastante interessante ao mostrar um personagem que se aproveita dessa brecha no sistema para criar um mercado paralelo e assim revender Kentuckys. Mas eu vou voltar nesse caso em algum momento do futuro neste vídeo. E daí, antes de falar sobre alguns desses personagens, é importante ter em vista que as diferentes tramas vão nos mostrar como essa sociedade foi se apropriando da tecnologia dos Kentuckys a partir de diferentes usos e de diferentes motivações que esses personagens apresentavam. E a autora ela consegue fazer com que todas essas motivações
sejam bastante convincentes, ou a maioria dessas motivações é bastante convincente. Além disso, acertadamente, a autora coloca as duas perspectivas. Então, você tem personagens que são donos de Kentuckys e personagens que decidem ser Kentuckys. E com isso, a autora nos revela os mecanismos por trás desse afeto que é absolutamente ilusório, que é absolutamente artificial, porque por mais que por fora o Kentucky seja um bichinho de pelúcia, por dentro ele continua sendo uma câmera, ele continua sendo ali uma espécie de robô ou coisa parecida com isso. E saber disso, manter essa informação em mente, torna o destino desses personagens ainda mais trágico do que seria se a gente abstraísse essas informações. Porque esses personagens, eles têm consciência dessa artificialidade dos afetos, mas ao mesmo tempo eles se tornam dependentes dos Kentuckys porque é melhor ter esse afeto artificial do que não ter afeto nenhum. E em muitos casos, os Kentuckys vão acabar ali substituindo os familiares de determinados protagonistas aqui de alguns dos núcleos narrativos do romance. Mas aí, eu fiquei me perguntando, será que é possível pensar em afetividade quando um dos lados é um simulacro, é algo artificial? Né? E mais, quais serão as consequências do uso dos Kentuckys na vida de quem vigia e na vida de quem é vigiado por eles? E uma coisa interessante é que a autora tenta responder a essas indagações de diferentes maneiras ao explorar, por exemplo, diferentes faixas etárias e localidades dos usuários dos Kentuckys. Então, essas diferenças entre os personagens, né, diferenças culturais, diferenças de idade, de sexo, etc e tal, essas diferenças tornam tudo um pouco mais verossímil porque a gente percebe que esses protagonistas, eles respondem de maneiras diferentes a depender dessas especificidades de cada um. Então, diante disso, o romance ele explora de maneira um pouco mais alongada 5 núcleos narrativos e daí eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses núcleos, só para que vocês tenham aí uma ideia do que encontrar aqui no romance. Bom, o primeiro núcleo que eu gostaria de comentar aqui é aquele que tem como protagonista o Marvin, que é um menino que mora na Guatemala e que vai aos poucos virando um Kentucky porque ele não consegue mais se separar daquela outra realidade que era tão mais interessante do que a sua e que ele só conseguia acessar por meio desse aparato virtual. A história desse menino é a seguinte: a mãe dele morreu há pouco tempo, de modo que tanto o Marvin quanto o pai dele estão tentando lidar com o luto, cada um à sua maneira. E esse pai é um homem bastante autoritário, um homem que acredita que é um bom pai só porque ele está preocupado com as notas do filho na escola e por isso mesmo obriga esse guri a ficar estudando ali por várias horas ao longo do dia. E daí esse pai acredita que por fazer isso ele já está fazendo todo o seu trabalho, já é suficiente, então ele não dá mais muita atenção a esse menino. E daí é bem nítido que a relação entre esse pai e esse filho é praticamente nula. Exatamente por isso, o Marvin fica o tempo todo trancado no escritório do pai, fingindo que estuda, mas na verdade ele começa a acalentar a ideia de ser um Kentucky. E para isso, ele não só usa todo o dinheiro que a mãe havia deixado para ele em uma poupança, sem que o pai soubesse, né? Ele usa esse dinheiro sem comunicar o pai. Então, não só ele usa esse dinheiro, como ele também fornece uma série de dados para as pessoas com as quais ele entra em contato por meio do Kentucky. Daí eu não vou entrar em maiores detalhes sobre quais dados são esses. E o curioso
é que esse menino faz tudo isso sem que o pai sequer desconfie do que está acontecendo. E acontece que o Marvin ele está obcecado pela possibilidade de ser um Kentucky porque ele se lembra que a mãe queria muito conhecer a neve. E como na Guatemala não neva, esse menino ele decidiu ser um Kentucky porque assim, estando em um outro país, talvez ele conseguisse realizar aquele sonho da mãe. Porque afinal de contas, seria muito mais barato ele comprar um Kentucky do que ele pagar uma viagem, até porque o pai não ia querer que ele viajasse. Então, por meio do Kentucky, ele conseguiria, teoricamente, tocar a neve, mesmo ficando ali trancado dentro do escritório. O que fica bem claro nesse núcleo é que o Kentucky, na condição de artefato tecnológico, funciona como aqueles simulacros operacionais dos quais falou lá o Baudrillard, como eu citei no início do vídeo. Então, segundo o Baudrillard, e eu vou aqui, enfim, simplificar bastante essa discussão, o simulacro operacional, que é aquele da terceira categoria, digamos assim, ele faz com que a realidade seja inalcançável, porque o valor simbólico do real já não faz mais sentido. E é por isso que, para o Marvin, tocar a neve por meio de um Kentucky na Noruega tem o mesmo valor de tocar a neve com as próprias mãos. Não por acaso, em dado momento, o narrador desse núcleo diz que ele já não era mais um menino que tinha um Kentucky em forma de dragão. Ele era um dragão que carregava dentro de si um menino. Por isso mesmo, por mais que exista aqui a ideia de que os Kentuckys são usados para fugir da realidade, me parece que não se trata apenas disso, mas sim do modo como essa indistinção entre a realidade e a virtualidade vai se tornando cada vez mais obsoleta diante do modo como esses personagens se relacionam com os Kentuckys. Então, é como se o Marvin virasse um Kentucky, tamanha é a alienação dele para com a própria vida. Ele passa a pensar que a única existência real e verdadeira é aquela experimentada pelo boneco. E assim a subjetividade dele se constrói a partir da desterritorialização que o Kentucky lhe oferece como uma saída para aquela realidade tão paralisante na qual esse personagem se encontrava. E isso vai estar presente de maneira bastante explícita em pelo menos mais um dos núcleos narrativos que eu vou mencionar daqui a pouco. Agora, para saber como isso termina, para saber como que essa relação entre esse menino e esse Kentucky vai se desenrolar, e principalmente para saber se ele consegue finalmente tocar a neve ou não, aí você vai ter que ler o romance. Bom, então nós temos ali esse primeiro núcleo. O segundo núcleo que eu gostaria de mencionar, ele tem como protagonista um homem recém-divorciado que mora na Itália e que se chama Enzo. Esse homem, ele comprou um Kentucky para dar de presente ao filho por recomendação da ex-esposa e da psicóloga do menino, porque elas acreditam que o Kentucky iria ajudar o rapazinho ali a passar pela separação dos pais de um jeito menos doloroso. Então esse Kentucky seria ali uma companhia, enfim. De início, o pai do menino, ou seja, o Enzo, que é o protagonista desse núcleo, ele resiste bastante a essa ideia de comprar aquele aparato, mas diante da insistência da ex-esposa, ele acaba cedendo e compra o Kentucky para o filho. E para a surpresa de todo mundo, o filho nem dá muita bola para o Kentucky, que mesmo assim vive seguindo o menino por todos os lados. E o Enzo, ele vê nisso, nessa perseguição do Kentucky ao filho, ele vê nisso um jeito de vigiar esse menino. Então, por exemplo,
O Kentucky avisaria quando o menino estivesse aprontando alguma coisa, quando ele não, enfim, escondesse algum objeto, quando ele não quisesse fazer lição de casa, etc, etc, etc. Como esse Kentucky sempre estava por perto, ele avisaria o Enzo dessa indisciplina do filho. E mais, como o Enzo sabe que do outro lado do Kentucky existe uma pessoa, esse Kentucky passa a ser uma companhia para esse homem que, como eu disse, é recém-divorciado e por isso mesmo estava se sentindo muito sozinho. Por isso mesmo, ele vai baixando a guarda. Então, primeiro, ele era muito desconfiado com essa tecnologia nova, só que aí com o tempo ele vai baixando a guarda e vai ficando cada vez mais próximo do Kentucky até chegar o momento em que a situação se inverte e a mãe aconselha que eles joguem fora o aparelho. Isso porque, com o tempo, começaram a surgir vários relatos de criminosos e de pedófilos que estavam usando os Kentuckys para, por exemplo, vigiar as crianças, para, enfim, estar em contato com essas imagens infantis sem chamar muita atenção, graças ao anonimato que esses bichinhos oferecem. Só que o bichinho de pelúcia ele é tão inofensivo que o Enzo pensa, em um primeiro momento, que a esposa está ficando muito paranoica e esse tipo de coisa. Porém, mesmo assim, isso acende um alerta na consciência desse protagonista e o Enzo começa a ficar cada vez mais intrigado com algumas coisas, mas aí eu não vou, enfim, contar como termina de fato esse arco, se essa questão da pedofilia se concretiza ou não, até porque a Samantha ela coloca isso de uma maneira bastante sutil quando esse núcleo narrativo vai se aproximando do final. Bom, o terceiro núcleo ele tem como protagonista um rapaz chamado Grigor e esse é um núcleo bastante interessante porque esse protagonista encontra, como eu já mencionei antes, uma brecha no sistema para conseguir enriquecer criando um mercado paralelo de Kentuckys. E a ideia dele é a seguinte: como não existem leis que regulem o mercado de Kentuckys, o rapaz decide comprar várias chaves de acesso para controlar vários bichinhos, para controlar vários aparelhos. Uma vez instalados, ele usa os códigos para descobrir o perfil dos donos dos Kentuckys e assim ele revende as chaves de acesso personalizadas. Então, por exemplo, digamos que você queira ser o Kentucky de uma família na Inglaterra. Basta comprar uma chave com esse cara para poder escolher. Eu quero uma família da Inglaterra, eu quero uma família, sei lá, na Dinamarca, eu quero uma família na Rússia. Enfim, então você fala com o tal do Grigor e ele oferece ali quais são as chaves que ele tem disponível para você e assim ele consegue lucrar um pouquinho revendendo o Kentucky, burlando esse sistema. Então veja, o fato de você se conectar aleatoriamente com qualquer outra pessoa era algo democrático no sentido de apagar qualquer diferença de raça, de gênero, etc, etc, etc. Afinal de contas, você ia ser o bichinho de pelúcia de qualquer pessoa do mundo. Então, o algoritmo ele não considerava elementos externos àquela lógica que ele próprio estabeleceu. E o fato de haver pessoas que comprem essas conexões pré-estabelecidas do Grigor mostra que as pessoas não queriam essa igualdade. Elas queriam poder escolher, de modo que é como se a desigualdade da escolha fosse mais atraente no fim das contas. O que o Grigor faz, então, é se colocar nessa zona fronteiriça que usa os mecanismos do capitalismo, usa os mecanismos do mercado para burlar o próprio sistema. E ele está autorizado a fazer isso porque nós estamos falando de um mercado que se autorregula, né? Então perceba que talvez esse seja o personagem mais consciente de como funcionam
todos esses aparatos tecnológicos, de como funciona esse sistema que gerencia a tecnologia dos Kentuckys. O problema é que, se de início ele mantinha um distanciamento profissional em relação aos Kentuckys, em relação às cenas que ele via por meio dessas câmeras, então ele se fixava apenas em vou acessar esse dispositivo, traçar um perfil aqui da família pertencente a qual o Kentucky pertence e vou vender essa chave de acesso para outra pessoa. Ponto final. Né? Então, de início, ele tinha esse distanciamento para com aquilo que ele assistia sendo esses Kentuckys. Só que com o tempo, esse protagonista começa a se envolver cada vez mais com aquilo que ele vê nas telas. E o ápice desse envolvimento acontece quando o Grigor testemunha o sequestro de uma menina na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. E ele até tenta intervir nessa situação, mas o final dessa história não vai ser nada bom, na verdade vai ser um final terrível, porque ele aponta para uma possibilidade ainda pior de existência, e o Grigor, ele assiste a tudo aquilo passivamente, porque afinal de contas, ele é só um bichinho de pelúcia. Inclusive, esse trecho, ele é bastante impactante, né? Esse desenrolar do arco do Grigor, porque ele mostra o quão corrupto, o quão corrompido o próprio sistema pode ser. Mas aí, enfim, eu não vou entrar em maiores detalhes, até para não estragar a leitura de quem se interesse pelo livro. Mas enfim, porque existem certas coisas que eu acho que é interessante você ir descobrindo sozinho, sozinha, enfim. Bom, aí, deixa eu voltar aqui na minha anotação de novo. Aí, o próximo núcleo ao qual gostaria de me referir é um núcleo que tem por protagonista a Emília, que é uma senhora aposentada que vive recebendo presentes tecnológicos que o filho lhe envia de Hong Kong. E claro, um desses presentes foi a chave de acesso para que ela se tornasse um Kentucky de uma moça que mora na Alemanha. Uma coisa muito importante de se ressaltar é que a Emília, ela sempre vendia os presentes que o filho mandava para poder pagar as contas. E isso levanta toda uma discussão sobre o lugar da tecnologia em um país subdesenvolvido, porque, se não me engano, a Emília, ela mora no Peru, né? Mas o caso é que essa protagonista aqui, ela decide não vender o Kentucky por dois motivos. Primeiro, porque o filho começa a lhe dar mais atenção, porque os dois começam a conversar por mais tempo, uma vez que ele quer saber o que a mãe está achando de explorar ali as funcionalidades do Kentucky. E o segundo motivo que faz com que a Emília não venda esse presente é porque essa experiência lhe oferece uma intimidade que substitui a do filho, já que a moça que mora na Alemanha e que é dona do Kentucky, controlado pela Emília, essa moça trata o bichinho de pelúcia com muito afeto, então sempre conversa com esse bichinho, mesmo sabendo dessas dificuldades de comunicação, e por isso mesmo a Emília ela vai se sentindo acarinhada por essa moça, e por isso mesmo ela decide que não vai vender esse presente que o filho lhe enviou, porque finalmente ele havia mandado alguma coisa interessante e útil para ela de fato. Então aqui, como aconteceu lá no núcleo do Marvin e do Enzo, nós estamos falando de uma personagem que usa o Kentucky para preencher um vazio emocional. A Emília era uma senhora sozinha, uma senhora carente, da atenção do filho principalmente. E daí, de repente, ela se viu envolvida com uma moça que tinha mais ou menos a idade do filho e sempre era muito atenciosa. Então, pouco importa que essa atenção não fosse dirigida à própria Emília, porque ela se satisfazia em ser aquele simulacro que o Kentucky representa. Então, por mais que no início essa protagonista tenha ficado desconfiada do Kentucky, como ela sempre ficava desconfiada dos presentes do filho, né, porque eram presentes tecnológicos, etc e tal,
Com o tempo, ela foi ficando curiosa e acabou se acostumando àquela situação, porque ela gostava tanto da dona do Kentucky que ela chega em um momento em que ela espalha fotos dessa moça por todos os cantos da casa para poder ali olhar para a moça o dia inteiro, mesmo ali nos momentos em que elas não estejam conectadas, até por conta dessa diferença de fuso horário. E aí, novamente, pouco importa que todo aquele afeto da moça exista apenas no plano da virtualidade, porque a Emília, ela se sente acarinhada de tal maneira que é como se tudo aquilo acontecesse de fato na vida real. E isso me fez pensar em como as pessoas de mais idade geralmente desenvolvem um outro tipo de relação com as redes sociais, por exemplo. Então, acabei fazendo esse paralelo ao longo da minha leitura desse núcleo em específico. E outra coisa importante a ser dita sobre a Emília é que ela ocupa uma posição dupla, já que em um determinado momento ela ganha um Kentucky, de modo que ela passa a ser dona e o bichinho ali ao mesmo tempo. Então ela é dona de um Kentucky e controla outro. E daí, por conta disso, o final dessa história ele é bastante triste e demonstra o quão cruéis algumas pessoas podem ser. Inclusive, esse final do arco da Emília me fez lembrar de um conto da Catherine Mansfield chamado Senhorita Brill, que está em um livro que eu comentei aqui no canal há algum tempo. Eu vou deixar o link para aquele meu vídeo lá embaixo, porque no vídeo eu cheguei a falar um pouquinho sobre esse conto da Catherine Mansfield, então eu acabei fazendo essa associação também entre esses dois textos. Bom, o último núcleo narrativo mais desenvolvido pela Samantha Schweblin aqui em Kentuckys é aquele que tem como protagonista uma personagem chamada Alina, e diga-se de passagem, me parece que esse é o núcleo mais chocante de todo o livro, pensando no que acontece no final dessa trama. A Alina, ela é noiva ou namorada, enfim, de um artista plástico que está preparando a sua próxima exposição. E como ela fica muito tempo sozinha, entediada, esse artista sugere que ela compre um Kentucky para lhe fazer companhia. Então veja só, nós estamos falando de uma mulher totalmente dependente do noivo, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista afetivo, e por isso ela não consegue se conectar a mais ninguém, e daí, para se livrar do tédio, ela acaba comprando esse Kentucky. Não demora muito para a gente perceber que a Alina ela se sente desprezada pelo noivo, e por isso mesmo ela tenta chamar a atenção dele de vários jeitos, porque ele está muito ocupado trabalhando nessa próxima exposição e daí nunca dá muita bola para ela. Mas quando ela percebe que chamar a atenção dele não está dando certo, a Alina começa a descontar essa raiva, essa frustração que ela vai acumulando no Kentucky que ela comprou, principalmente porque ela passa a acreditar que esse objeto está sendo controlado por um velho tarado. E daí eu não vou dizer o porquê exatamente ela chega a essa conclusão, mas enfim. Por isso mesmo, a Alina começa a torturar o Kentucky de maneira cada vez mais gráfica, digamos assim. Então, ela arranca as asas dele, ela corta o bico dele, é um Kentucky em forma de corvo, então ela corta o bico e fura um dos olhos. Ela obriga o Kentucky a assistir filmes pornográficos que são feitos com outros Kentuckys, ou então ela o obriga a assistir filmes de violência extrema. Ela desenha uma suástica na cabeça do Kentucky, etc, etc, etc. Então, um dos temas centrais desse núcleo é esse sadismo que vai crescendo na relação entre a dona e esse objeto. Ou seja, parece que realmente não tem um jeito saudável de se relacionar com essa nova tecnologia. E esse sadismo em relação a alguém que não pode se defender me fez lembrar bastante daquela performance chamada Ritmo Zero,
na qual a Marina Abramovic ficou parada em uma galeria, se não me engano, na Itália, durante 6 horas, e ela deixou as pessoas fazerem o que quisessem com ela. E aí, de início, as pessoas faziam cócega, escreviam alguma coisa no corpo dela com tinta. Só que aí, depois de um tempo, as pessoas começaram a cortar a roupa dela, começaram a furar ela com espinhos, e começaram a fazer de tudo para machucar a Marina fisicamente, para ver se ela reagia de alguma maneira. Se não me engano, no meu vídeo sobre A Casa das Belas Adormecidas, que é um romance do Yasunari Kawabata, eu mencionei de maneira um pouco mais detalhada essa performance da Marina, então vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo, porque logo no início do vídeo eu já falo um pouquinho dessa performance, que é talvez uma das performances mais famosas da Marina. E daí, ao ler aqui esse núcleo da Aline, eu acabei fazendo essa associação, acabei me lembrando desse relato que a Marina nos coloca, né? Então veja, essa perversidade com a qual trataram a Marina Abramovic nessa performance aparece aqui na relação entre a Alina e o Kentucky. E tudo se torna ainda pior quando esse núcleo termina e alguns detalhes vêm à tona. E uma discussão que eu achei bem interessante, que aparece aqui logo no final desse núcleo narrativo, diz respeito aos limites da arte. Porque o noivo da Alina sabia de tudo o que estava acontecendo, ele sabia de toda essa violência, e ele sabia até mais do que ela sobre aquilo que estava acontecendo, só que ele permitiu que toda aquela violência continuasse para que assim ele pudesse criar a tal exposição, né, que ele tanto almejava. Então, no final desse núcleo eu fiquei pensando, nossa, mas tudo bem que ele é um bom artista, mas será que ele não foi longe demais? Será que ele não ultrapassou algum limite de alguma maneira, alguma barreira ética? E daí, para você saber exatamente por que eu estou falando isso, você vai ter que ler o romance para poder entender, porque isso a que eu estou me referindo acontece literalmente assim, nas últimas 3 páginas do livro. Mas enfim, e uma outra discussão interessante que aparece formulada nesse núcleo, mesmo que esteja presente no livro como um todo, aparece em um momento em que a Alina pensa sobre a apatia das pessoas diante dessa tecnologia dos Kentuckys. Então ela se pergunta o porquê dessa anestesia geral que impede as pessoas de, por exemplo, usarem os Kentuckys para se revoltar contra o sistema, para roubar um banco, etc, etc, etc. E daí nas páginas 189 e 190, que é o momento dessa reflexão, está dito o seguinte, novamente eu vou ler aqui e fazer uma tradução simultânea, então me desculpem. De que se tratava essa estúpida ideia dos Kentuckys? Por que essa história não se tratava de outra coisa? Por que ninguém confabulava com os Kentuckys tramas realmente brutais? Por que ninguém metia um Kentucky carregado de explosivos em uma estação central lotada e fazia voar tudo em pedaços? Por que nenhum usuário de Kentucky chantageava um operador aéreo e o obrigava a imolar a sacrificar 5 aviões em Frankfurt em troca da vida de sua filha? Porque nenhum só usuário dentre os milhares que circulavam nesse momento sobre papéis realmente importantes não tomava nota de um dado de peso e quebrava a bolsa de Wall Street ou se metia em um software de algum circuito e fazia cair na mesma hora todos os elevadores de uma dezena de arranha-céus. Porque as histórias eram tão pequenas, tão minuciosamente íntimas, mesquinhas e previsíveis, tão desesperadamente humanas. Então veja que aquele tema da alienação fica posto de maneira bem evidente aqui, e mais, esse tema da alienação aparece como algo que faz parte de uma condição desesperadamente humana. Então, me parece que esse núcleo da Alina, ele é muito importante também, porque ele levanta essas várias discussões que, de certa maneira,
já estavam pulverizadas por todo o romance. E daí, ao longo da leitura desses 5 núcleos, eu me lembrei bastante de várias das reflexões que o Guy Debord fez aqui em A Sociedade do Espetáculo, que é um texto publicado originalmente em 1967, no qual ele fez uma série de críticas à lógica do consumo a partir da noção de espetáculo, não como um fenômeno estático, mas sim como algo dinâmico, como algo relacionado a essa leitura dialética que o autor propõe. Então, o que eu vou fazer agora é ler alguns trechos do livro que, de certo modo, oferecem um aparato teórico interessante para a gente pensar aqui no romance, e esse aparato teórico aqui oferecido pelo Guy Debord, de certa maneira, se liga muito bem àquele que eu mencionei antes ao falar lá do Baudrillard. Mas enfim, o texto do Guy Debord, ele começa com uma epígrafe que foi também a epígrafe deste vídeo. E é bom lembrar que o Feuerbach, ele escreve essa segunda edição de A Essência do Cristianismo em pleno século XIX. E lá naquela época, ele já dizia que ele vivia no tempo que preferia a imagem, a coisa, a cópia original, a representação, a realidade, a aparência ao ser. Né? Então, eu comecei esse vídeo recuperando essa epígrafe exatamente para que a gente pense nesse universo criado pela Samantha Schweblin aqui, que, como eu disse antes, não é tão diferente assim dessa nossa realidade extraliterária. Mas, enfim, o livro ele é dividido em parágrafos. E daí eu vou ler alguns desses parágrafos para vocês. Por exemplo, o parágrafo 1 diz uma coisa muito interessante. Toda a vida das sociedades nas quais reinam as modernas condições de produção se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo que era vivido diretamente tornou-se uma representação. Então veja aqui uma noção que complementa aquilo que eu mencionei antes sobre os simulacros do Baudrillard. Então nós estamos aqui diante de uma sociedade que se organiza de tal modo que tudo aquilo que era vivido passa a ser apenas representado. E daí basta a gente pensar aqui no caso do Marvin para que essa reflexão do Guy Debord fique um pouco mais palpável, digamos assim. Aí outro trecho interessante, no parágrafo 4 ele diz: o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens. E daí perceba que isso é muito importante, né? Falar em espetáculo não é falar só da imagem, mas das relações que são produzidas a partir das imagens. E daí você vai me perguntar: Nicolas, mas esse parágrafo 4 aqui, de certa maneira, ele não vai contradizer aquilo que o próprio Guy Debord coloca no parágrafo 34? Porque o parágrafo 34 diz o seguinte: o espetáculo é o capital em tal grau de acumulação que se torna imagem. Veja bem, essa relação entre esses dois parágrafos não é uma relação contraditória, porque no parágrafo 34 ele associa o espetáculo ao desenvolvimento do capital. E o capital é, antes de mais nada, um elemento de organização da sociedade. E daí, voltando lá ao parágrafo 4, ele diz que o espetáculo diz respeito à relação social entre pessoas mediada por imagens. Né? Mas enfim, porque eu gosto desse parágrafo porque geralmente quando a gente pensa nessa reflexão proposta aqui sobre a sociedade de espetáculo, a gente pensa que esse espetáculo ele é feito apenas por imagens estáticas, e na verdade não é assim. Como eu disse antes, existe aqui nessa reflexão uma leitura que vê as imagens de um modo dinâmico, digamos assim. Né? Mas enfim, outro parágrafo aqui, o parágrafo 8, eu não vou ler o parágrafo inteiro, eu vou ler apenas alguns trechos que dizem o seguinte: o espetáculo que inverte o real é efetivamente um produto. Ao mesmo tempo, a realidade vivida é materialmente invadida pela contemplação do espetáculo. A realidade objetiva está presente dos dois lados. Assim estabelecida, cada noção só se fundamenta em sua passagem para o oposto. A realidade surge no espetáculo e o espetáculo é real. Essa alienação recíproca
é a essência e a base da sociedade existente. Então veja que aqui entra em jogo uma ideia importante que relaciona o espetáculo à alienação. Essa realidade invertida a qual ele se refere aqui, né, que é uma sociedade, uma realidade invertida pelo espetáculo, ela só existe por conta de uma alienação que obriga as pessoas a assumir essa postura do espectador. Pense aí, por exemplo, no desfecho do núcleo do sujeito que revende Kentuckys, que vê uma tragédia acontecendo ali e ele não pode fazer nada. E aí, complementando isso, no parágrafo 16, o Guy Debord ele diz o seguinte: o espetáculo domina os homens vivos quando a economia já os dominou totalmente. Ele nada mais é do que a economia desenvolvendo-se por si mesma. E isso, novamente, se aplica muito bem ao núcleo lá do Grigor, que é o personagem que se apropria dos mecanismos do mercado e da economia para tentar gerar lucro apenas para ele próprio, né? E daí, então, nós temos essa economia que, de certa maneira, o obriga a ser, ou coloca nessa posição de mero espectador quando nós pensamos no final do núcleo dele. E daí, finalmente, eu gostaria de ler aqui o parágrafo 37, o início do parágrafo 37, que diz: o mundo presente e ausente que o espetáculo faz ver é o mundo da mercadoria dominando tudo o que é vivido. Ora, essa mercadoria que domina tudo é o próprio Kentucky, que interfere inclusive no modo como esses personagens entendem e constroem simbolicamente a própria subjetividade. Então, assim como me parece que lá o Baudrillard oferece chaves de leitura interessantes, o Guy Debord também acaba, enfim, levantando essas reflexões que se adequam muito aqui ao que a Samantha Schweblin propõe em Kentuckys. Então, fica essa recomendação de leituras extras, digamos assim. E daí, bom, para além dessas 5 grandes narrativas centrais e que recebem um desenvolvimento maior, existem também vários outros núcleos narrativos que em poucas páginas já apresentam uma determinada situação envolvendo um Kentucky e logo em seguida mostram essa situação acabando, como essa situação acabou. E esses finais sempre são, como eu já disse antes, desastrosos, o que reforça a ideia de uma postura bastante cética em relação a tudo aquilo que está sendo narrado. É como se, e eu já disse isso antes também, nada de bom pudesse surgir ali dessa tecnologia que os Kentuckys representam. Então, por exemplo, tem aqui a história do sobrinho que dá um Kentucky de presente para um tio doente, porque assim ele não precisaria dar tanta atenção a esse senhor. Só que esse tio acaba morrendo e o sobrinho descobre que o Kentucky do tio era controlado por um menino muito pobre e esse tio desenvolveu uma relação de afeto tão grande com esse menino que começou a ajudar a família do Kentucky. E o final desse núcleo, né, desse pequeno núcleo, ele é extremamente trágico porque agora, com a morte desse tio, a gente se pergunta o que essa família do Kentucky vai fazer, né? Então, olha aí novamente essa estrutura capitalista que acaba ali aparecendo em momentos como esse do texto. Ou em outro núcleo desses menores, nós temos ali os enfermeiros de uma casa de repouso que compram 2 Kentuckys, só que esses bichinhos cometem suicídio quando eles percebem que vão ter que ficar ali convivendo com aquele monte de pessoas idosas. E esse núcleo me chamou bastante atenção porque eu me lembrei muito de um poema do Baudelaire, que está lá no Spleen de Paris, também conhecido como Pequenos Poemas em Prosa. E nesse poema, você tem uma velhinha que está muito ressentida porque ninguém quer que ela fique por perto ali de um bebezinho recém-nascido, porque as pessoas têm medo que ela assuste a criança por conta de seu aspecto físico. Então veja que esse núcleo aqui demonstra bem a importância do olhar e do voyeurismo nessa realidade proposta pela Samantha.
Então, assim como o núcleo cuja narrativa inicia o livro, porque em ambos os casos nós estamos falando ali desses Kentuckys que escolhem ver ou não aquilo que está se passando. Então, no primeiro núcleo narrativo, aqui o núcleo que de fato inicia o romance, nós temos 3 adolescentes que estão reunidas exibindo seios para um Kentucky. E elas fazem isso sabendo que do outro lado existe uma pessoa desconhecida que as estava assistindo. Então, logo na primeira narrativa, a autora já mostra como esse ambiente virtual faz com que as pessoas deliberadamente abram mão da própria privacidade. Outra coisa que a gente percebe logo de cara é que, nesse primeiro núcleo, é que a comunicação entre o Kentucky e a dona é bastante limitada. Só que, apesar disso, essa menina ela desenvolveu um método bastante eficaz e bastante significativo para tentar se comunicar com o Kentucky. Então ela coloca uma tábua de Ouija, para você que não sabe o que é uma tábua de Ouija, eu vou deixar uma aqui na tela para que você veja. Mas enfim, ela coloca uma tábua de Ouija no chão e daí o Kentucky, o boneco, ele se movimenta de modo a formar ali algumas palavras. E daí eu não sei vocês, mas eu nunca ouvi falar de uma história de tábua Ouija que tenha tido um final feliz. As pessoas brincaram, depois cada uma foi para sua casa e viveu feliz para sempre. Não, muito pelo contrário. Todas essas histórias de contato com o sobrenatural geralmente nos mostram que cria-se um laço entre as pessoas que estão se comunicando e o lado de lá, e esse laço nunca é rompido de um jeito muito agradável. E daí, olhando retrospectivamente, foi uma boa ideia, uma sacada muito boa, a autora ter começado justamente com esse tipo de comunicação, porque ela já aponta para esses finais sempre trágicos que derivam dessa comunicação mais elaborada com os Kentuckys, de modo que o grande problema não é propriamente o Kentucky em si, mas sim o uso que se faz dele e essa tentativa de cruzar uma fronteira e se comunicar com o lado de lá, para recuperar essa imagem da tábua de Ouija. E daí, no caso dessas meninas, o que acontece é que, por algum motivo, elas queriam chantagear uma colega de escola, só que elas acabam sendo chantageadas no fim das contas por conta por essa pessoa que manipula o Kentucky para o qual elas estavam se exibindo. E daí, além desses núcleos menores que foram mais marcantes na minha leitura, existem vários outros que nos ajudam a ter uma visão bem panorâmica dessa realidade. Então aqui tem cenas de sexo com Kentuckys, tem um Kentucky que acaba sendo enterrado vivo, e essa cena de um sujeito enterrando o Kentucky, ela é descrita como se fosse uma cena de filme de terror mesmo, então é muito interessante o modo como essa cena se constrói. Tem a história de um taxista que usa Kentuckys para evitar multas, tem a história de um Kentucky que acaba salvando a vida de sua dona porque ela estava tendo um ataque cardíaco e ele consegue intervir ali naquela situação rapidamente. E outro detalhe que me parece importante ressaltar, pensando nessa visão mais panorâmica do livro, é a seguinte: sempre que aparece algum animal doméstico ao longo dos capítulos, esse animal está sempre na rua, nunca está dentro de casa, ou pelo menos não que eu me lembre. Então é como se os Kentuckys tivessem de fato substituído os animais de estimação com a vantagem de não sujar a casa e nem precisar dar comida para esses aparatos, né? Então, inclusive, isso foi uma coisa que eu fiquei me perguntando em um primeiro momento. Ué, mas se o Kentucky faz tanto mal assim, se as pessoas querem companhia, por que elas não compram, sei lá, um cachorro? Mas aí essa propaganda que vende os Kentuckys dizia exatamente isso. Mas o cachorro você precisa alimentar, você precisa limpar o cocô dele. O Kentucky não, você pode ali, e o Kentucky é uma pessoa. Então tem todo esse critério a mais que faz com que as pessoas se sentissem seduzidas e impelidas a comprar os Kentuckys.
E daí eu não sei se você percebe por esse panorama que eu fui traçando aqui, mas todos os núcleos terminam com os bonecos sendo desconectados e em todos eles nós estamos sempre falando de personagens que entraram em contato com os Kentuckys para tentar suprir alguma falta, alguma carência afetiva, enfim. E ao fazer isso, esses personagens estabelecem relações que, por mais que não aconteçam no meio virtual, só são possíveis por causa dessa virtualidade associada aos Kentuckys. E mais, é preciso questionar novamente que tipo de identidade, que tipo de subjetividade podem nascer desse contato mediado sempre pela tecnologia. Então essa é a primeira coisa que aparece com certa recorrência. A segunda coisa que aparece com certa recorrência é a seguinte: nós estamos sempre falando de um cotidiano que favorece o isolamento, que favorece a incomunicabilidade, e o que fica provado com o desfecho de cada um desses núcleos é que nessa realidade aqui a comunicação é praticamente impossível, de modo que a promessa dos Kentuckys de oferecer conexões com outras pessoas é vã e não se concretiza. Logo, por mais que a tecnologia se venda como algo que vai acabar com o isolamento, isso não acontece efetivamente. E o terceiro elemento que de certa maneira aparece com alguma recorrência diz respeito então a essa realidade que não fica pior por causa dos Kentuckys, porque na verdade eles apenas salientam os problemas que já existiam. Então, todo o medo, a paranoia, a perversidade, a violência, a alienação, a incomunicabilidade, a solidão, tudo isso que aparece aqui já era um dado real que se potencializa graças aos Kentuckys. Então é como se esses aparatos revelassem algo que é próprio da nossa natureza, ou pelo menos algo que é próprio da nossa época, que, como eu disse antes, é uma época tão pautada pela tecnologia e por essa ambiguidade entre a vida dentro e fora dos meios virtuais. Nesse sentido, a capa do livro ela é bastante sugestiva nessa minha edição aqui, porque ela mostra que por trás dessa máscara de Kentucky sempre existe uma pessoa. Então, essa identidade ambígua, essa identidade mascarada é algo que vai estar muito presente aqui e é evocada desde a capa dessa minha edição, ao passo que a capa da edição nacional, eu gostei dela bastante também, porque ela é cheia de olhos, né? Então, cria-se logo no início esse estranhamento com essa realidade em que a vigilância acontece de maneira tão frequente, como é o caso aqui dessa realidade estabelecida pela Samantha em Kentuckys. De maneira que a tecnologia aqui nesse romance não é ruim por si mesma. Os problemas vão surgir de acordo com o modo como as pessoas vão se apropriar dessa ferramenta tecnológica. E é bem evidente que esses personagens, eles são muito ingênuos ao aderir a essa tecnologia sem pensar muito a respeito. Porque mesmo essa ideia de ser o dono de um Kentucky, ela não é garantia de nada. Porque você não pode decidir quem vai estar do outro lado e você também sempre vai saber menos do que a outra pessoa, porque, como eu disse, a pessoa vai estar ali assistindo a sua vida e você não vai poder perguntar nada para ela que não sejam questões de sim ou não. E daí a pessoa pode mentir que você não vai saber nunca, né? Então veja que essa questão da posse, ela aparece aqui de maneira muito problemática quando a gente pensa que a posse ela não está associada com uma posição de privilégio, pensando nessa relação que se estabelece entre os donos e os Kentuckys de fato. Além do mais, essa oposição entre ser e ter um Kentucky também parte de um princípio enganoso, porque se você precisa de dinheiro para ser um Kentucky, então você precisa ter antes de ser, né? Então, e essa dicotomia entre o ter e o ser
também aparece aqui na argumentação do Guy Debord, e daí ele acrescenta algo a mais. Ele diz que no início o importante era o ser, depois, com o desenvolvimento do capitalismo, o importante é ter, e agora, diante dessa sociedade do espetáculo, o importante é parecer. E essa questão da aparência também vai estar em jogo aqui quando nós pensamos em alguns dos núcleos narrativos do romance da Samantha. E pensando ainda nesses elementos que aparecem em todos os núcleos, ou em quase todos os núcleos, em vários deles nós temos famílias desfeitas. E em mais de um caso, o elemento que desfaz as famílias diz respeito ao trabalho. E o caso mais gritante disso é o da Emília, cujo filho mora em um outro país e tenta suprir a sua ausência mandando esses presentes tecnológicos para a mãe. Então, essa exploração de famílias problemáticas é algo muito característico da literatura da Samantha Schweblin, que sempre expõe ali as fraturas do cotidiano e tenta demonstrar como um elemento estranho, porém familiar, pode perturbar uma normalidade que é apenas aparente. E daí que quando eu estou falando de estranho familiar, evidentemente que eu estou acenando para o Freud com o seu conceito de unheimlich, né, que agora está sendo traduzido aí como o infamiliar, que é um conceito que a gente pode usar bastante para analisar os contos da Samantha Schweblin. E daí, no caso dos outros textos da autora que eu li, esse elemento estranho se liga ao insólito, né, ao fantástico, enfim. Só que aqui em Kentucky's, esse elemento é um bichinho de pelúcia tecnológico. E por isso mesmo, os Kentuckys, eles atraem a atenção dos usuários, mas ao mesmo tempo eles provocam algum estranhamento depois de certo tempo. E esse estranhamento deixa claro que aquele objeto familiar estava deslocado de sua função original. E é nesse deslocamento que mora o insólito das narrativas aqui dessa autora. Do mesmo modo, o estranho não é o fato do Kentucky ter uma câmera, afinal de contas, a gente vive exposto a câmeras o tempo todo hoje em dia. O estranho é que essa câmera ela é independente, ela pode se mexer por conta própria, sem que a gente possa intervir nisso de maneira mais direta. E ainda pensando nesses pontos característicos do estilo da autora, é muito comum que ela trabalhe com personagens que vivem em uma alienação tamanha que acabe paralisando essas personagens. Então, se você pega lá o conto chamado Pássaros na Boca, ou então a protagonista de um outro conto dela chamado Mulheres Desesperadas, ou então um protagonista que fica preso em uma estação ferroviária, em um conto intitulado Rumo à Alegre Civilização. Esses 3 contos eles estão publicados em um livro chamado Pássaros na Boca, que felizmente foi republicado agora pela editora Fósforo. Eu vou deixar uma foto da capa aqui da nova edição. Assim que essa nova edição chegar aqui em casa, eu pretendo fazer um vídeo sobre esse livro, que eu já havia comentado em algum momento do passado remoto do canal, né? Mas enfim, então voltando aqui, em cada um desses textos que eu fui mencionando agora, né, Rumo à Alegre Civilização, Pássaros na Boca e Mulheres Desesperadas, e eu citei apenas 3 exemplos, em cada um desses textos a autora cria situações que demonstram a passividade de personagens que se veem asfixiados por um cotidiano que vai aos poucos se tornando estranho. Essa estranheza que vai se acentuando também está presente lá no outro romance da Samantha, que é o Distância de Resgate, que também já foi comentado por aqui, o link vai estar lá embaixo. Mas uma coisa que eu achei curiosa foi o humor que a Samantha Schweblin usa em alguns momentos aqui de Kentuckys, porque eu não me lembro de ter visto esse tipo de humor nos outros textos dela. Os outros textos dela são mais densos, o que não significa que você vai ficar rindo aqui ao ler Kentuckys, mas ainda assim sempre existe um momento ou outro de alívio, digamos assim, entre esses vários núcleos narrativos. Então aqui a autora se distancia do fantástico,
né, desse estranhamento por meio do insólito, mas ainda assim ela trabalha com essa estranheza que interrompe a normalidade, no caso por meio de um aparato tecnológico. E daí, enfim, apenas para encerrar esse vídeo, eu gostaria de comentar um pouco sobre a estrutura do livro, porque Kentuckys fica em um lugar entre o livro de contos e um romance. Então, em primeiro lugar, essa estrutura fragmentada, evidentemente, tem a ver com a experiência da Samantha como contista. Então, dividir o romance em núcleos independentes foi uma decisão bastante inteligente nesse sentido, porque são mais de 30 capítulos que falam de uns 10 personagens diferentes, mas sem a necessidade de se fixar apenas em um, né? E assim ela pode elaborar melhor apenas alguns núcleos que são mais interessantes. Só que essa estrutura fragmentada em vários núcleos, ela acaba reforçando a ideia de que os Kentuckys eles estão espalhados por todo o mundo. E mais, como esses núcleos não se relacionam, a estrutura aumenta a impressão dessas relações fugazes, essas relações fragilizadas, fragmentadas. Então, parece que mesmo estruturalmente, esses personagens estão aqui isolados uns dos outros. Além disso, por mais que existam aqui esses núcleos mais desenvolvidos, não existe um protagonista no romance. Então é como se todos esses personagens tivessem o mesmo valor narrativamente falando, assim como os usuários dos Kentuckys também têm o mesmo valor graças a esse algoritmo. E isso dá ao livro uma identidade incerta que faz com que ele fique dividido entre o romance e o conto, assim como os personagens têm também as suas identidades divididas e construídas entre o real e o virtual. De modo que me parece que esse livro ele não funcionaria tão bem se ele contasse uma única história. E daí, outra coisa importante sobre essa estrutura é que os capítulos eles estão dispostos de maneira aleatória. Então, por exemplo, em um você vai acompanhar um pouquinho da história da Emília, aí depois no capítulo seguinte você vai acompanhar um pouco da história do Enzo, aí depois volta para a história da Emília, para que no capítulo seguinte vá para a história do Grigor e assim por diante. Então veja, essa disposição aleatória iguala a experiência da leitura à experiência de ser um Kentucky, porque você não sabe de antemão com quem você vai se conectar, qual vai ser a vida que você vai espionar ali por meio dessa narrativa. E nesse sentido, os finais abruptos desses núcleos replicam aquela conexão que se interrompe rapidamente entre os donos e os Kentuckys. Então, com isso, o livro ele acaba se tornando não linear e a autora ela não se preocupa em resolver definitivamente o destino desses personagens, mesmo porque as coisas aqui nem poderiam ter um desfecho definitivo, porque nós estamos sempre acompanhando apenas um lado dessa comunicação que se estabelece entre o Kentucky e o dono. E por acompanhar apenas um lado, a gente tem uma visão bastante parcial e bastante restrita de tudo aquilo que acontece. Então, você ler um livro como esse procurando respostas, não vai ser uma... Se você procura respostas em um livro como esse, provavelmente você vai se frustrar aí, pelo menos com alguns aspectos da leitura. Mas se não for esse o seu caso, se você não liga para esses finais em aberto, etc e tal, eu tenho certeza que a sua experiência de leitura aqui com Kentuckys será bastante satisfatória. Como vocês percebem, eu adorei este livro. E como eu disse, assim que chegar o Pássaros na Boca, eu pretendo reler para poder fazer um vídeo para vocês. Bom, eu vou deixar lá embaixo certinho todos esses outros vídeos que eu fui mencionando. Vou deixar também certinho as referências, tanto do texto aqui do Guy Debord quanto do texto lá do Baudrillard. E vou deixar também o link para o meu perfil no Apoia-se. Então assim, se você puder e quiser apoiar o meu trabalho, verifique lá o link, porque nele você tem acesso aos planos de apoio e às recompensas equivalentes
a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já apoiam o canal financeiramente, mas se você não puder apoiá-lo dessa maneira, você pode curtir o vídeo, fazer comentários, espalhar a palavra por aí, porque assim você mostra para esse algoritmo que esse meu conteúdo aqui é de alguma maneira relevante, certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.